1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 12. Nós estamos encerrando essa série hoje. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os que estão fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo sejam de vocês preservados de forma irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chamou é fiel e Ele fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos com um ósculo santo, um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Diga amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo, e quem crê diga, ainda com a sua Bíblia aberta, volta lá no capítulo 1 comigo, por favor. Eu quero apenas fazer um panorama rápido de tudo que falamos até aqui, para entrar na mensagem de hoje. Mas no capítulo 1, nós começamos falando a respeito do encontro verdadeiro que os tessalonicenses tiveram com a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? O texto bíblico diz que 3 virtudes foram apresentadas por eles: fé, esperança e amor. Diga comigo, fé, esperança e amor. O Paulo diz que o resultado do trabalho deles era por causa da fé, o esforço era motivado pelo amor e a perseverança provinha da esperança. Nós falamos que todos os homens podem ter virtudes ordinais ou cardinais na sua vida, todos os homens. C.S. Lewis usa essa nomenclatura no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Não importa se ele é um cristão ou não, todos os homens podem de alguma forma desempenhar atos bons na história. E isso é fruto da graça de Deus, da graça comum, isso é fruto da providência, isso é fruto da benevolência do Senhor. Mas existem virtudes que um homem, uma pessoa só pode apresentar na sua vida caso ela tenha tido um encontro com Cristo. E essas virtudes nós chamamos de virtudes teologais. E elas são descritas nessas 3 palavrinhas: fé, esperança e amor. Amor. Esses irmãos verdadeiramente tiveram um encontro com a pessoa de Cristo. Amém? E no capítulo 2 nós começamos a perceber, vai lá para o capítulo 2, que essa esperança, que é o tema central dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, e você já vai descobrir o porquê. Essa esperança, ela modifica a nossa perspectiva de evangelização. A esperança, ela altera a nossa forma de lidar com os problemas da cidade, o problema da cultura, o problema da invasão do nosso direito de civilização, como nós estamos vendo acontecer, né? A esperança altera essas coisas, nos faz superar o sofrimento para que nos tornemos pessoas aptas para a proclamação do Evangelho. Amém?
Mas nós vimos também que a esperança, no capítulo 3, afeta também a nossa perspectiva de relacionamento uns com os outros. Diga comigo, relacionamento. A esperança não apenas muda a nossa forma de encararmos a cidade, a esperança também muda a nossa perspectiva de relacionamento com os irmãos. A gente passa a enxergar as pessoas já não mais como objetos que podem ser descartados, mas a esperança faz nos lembrar que os nossos relacionamentos terão um cunho eterno. Afinal de contas, todos nós estamos caminhando em direção ao mesmo lugar. Amém, irmãos? No capítulo 4, nós começamos a perceber que a esperança também afeta a nossa perspectiva de como nos portamos diante da vida no que concerne à sexualidade, ao trabalho, amém, irmãos? E ao relacionamento com os irmãos. A esperança altera a forma como nós lidamos com o sexo. A esperança altera a forma como nós tratamos uns com os outros e muda a maneira como nós lidamos com o nosso trabalho. E Paulo então vai começar, na segunda parte do capítulo 4, a tratar sobre o assunto mais importante dessa carta, que é a razão de ela ser uma carta que fala sobre esperança, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Parece que esses irmãos ainda tinham, de alguma forma, alguns problemas na sua compreensão da escatologia. E porque eles tinham alguns problemas na compreensão da volta de Cristo, Paulo então vai deixar, o assunto mais importante para o final da sua carta, descrevendo-nos o que é a volta do Senhor. O termo usado aqui no grego é a palavra parousia, e ele vai descrever qual é a relação dos vivos e dos mortos com a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se você quer saber o que é parousia e qual é a relação dos vivos e dos mortos na volta do Senhor, o que você deve fazer? Acessar o nosso canal Lagoinha Mineirão e ouvir a mensagem. Amém? E nós vimos também, já no início do capítulo 5, aqui essa primeira parte, que não apenas Paulo se propõe a tratar a respeito do que é a parousia e como os vivos e os mortos se relacionam com ela, mas Paulo também se propõe a tratar a respeito da data. Qual é a datação da volta de Jesus? E nós percebemos que não apenas a volta de Cristo será um evento inesperado para os ímpios, mas também para os cristãos. O que nos faz perceber que não é tanto a precisão da data que nos separa dos filhos das trevas, dos que dormem, para nós que estamos acordados. O que nos separa é exatamente o projeto na história em que nós estamos engajados. Se na construção do reino de Deus, ou se na construção do reino dos homens. E então Paulo vai terminar a sua carta falando de assuntos mais práticos. Perceba, meu irmão, toda teologia precisa desembocar na prática. Diga para quem está do seu lado, toda teologia precisa desembocar na prática. Mais uma vez, diga para ele. O que é isso? Conhecimento sem prática não serve para nada. Apesar dessa carta ter aspectos muito teóricos, Paulo vai terminar ela de uma forma muito prática. Por quê? Porque todo aquele ensino que o apóstolo trouxe precisa afetar a forma como aqueles cristãos iriam viver a sua vida. Precisa de alguma forma mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Amém, queridos? Amém? E apesar de você e eu percebermos durante toda a carta o apelo do apóstolo Paulo para que todos nós nos esforcemos para vivermos a vida que o Senhor conquistou para cada um de nós, Paulo começa essa última porção do texto dizendo o seguinte: eu peço a vocês, irmãos, que vocês tenham consideração para com aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que vocês tenham em estima aqueles que lideram vocês no Senhor, aqueles que os aconselham. Então preste atenção,
apesar de ser um esforço de toda a comunidade que retém Cristo como cabeça, o trato com os irmãos, o cuidado uns com os outros, apesar de todos nós precisarmos nos esforçar para vivermos a vida cristã e auxiliarmos os irmãos, o texto bíblico diz que apesar de o esforço ser comunitário, ainda assim existe uma diferença entre os irmãos. Que diferença é essa? O texto bíblico diz que, apesar de todos nós precisarmos viver a vida conforme Cristo nos ordenou, existem aqueles que foram posicionados por Cristo para serem líderes, e existem aqueles que foram posicionados para serem liderados. O fato de nós sermos iguais e as mesmas responsabilidades nos serem conferidas, não faz com que tenhamos as mesmas posições no reino de Deus. O Paulo vai mostrar para mim e para você que mesmo que a vida cristã demande de todos os cristãos esforço, ainda assim o Senhor colocou pessoas na hierarquia do seu corpo para que essas pessoas possam liderar o seu povo. Amém, meus irmãos? Existe uma hierarquia dentro do corpo de Cristo. Existe uma hierarquia dentro do reino de Deus. E o texto bíblico diz para mim e para você que quando nós estamos diante de um líder, qual deve ser a nossa posição para com ele? O texto diz que nós devemos tratá-lo com consideração. Diga para o seu irmão: meu irmão, tenha consideração pelo seu pastor. Então esse é um assunto que eu gosto muito. Tenha consideração pelo seu pastor. Por que você deve considerá-lo? O texto diz: considere, porque ele se esforça no trabalho entre vocês, com a finalidade de liderá-lo no Senhor e de aconselhá-lo. Então presta atenção. Você deve olhar para o seu líder, você deve olhar para aquelas pessoas que Deus instituiu em posição de autoridade, com consideração. Por quê? Porque todo o esforço dele visa o seu próprio bem. Todo o esforço, é verdade, eu sei, irmãos, que nos nossos dias, né, tem alguns pastores que estão chutando a canela por aí, né, que eles não estão se esforçando para pastorear os irmãos. Eu sei que existem, infelizmente, nos nossos dias, alguns pastores que estão se esforçando para usar os irmãos. Mas o texto diz que quando você se depara com um pastor, que você percebe empenho, esforço da parte dele, para que você seja liderado e aconselhado, você deve ter por esse pastor o quê? Grande consideração. Você deve olhar para o trabalho dele, para o esforço dele e pensar assim: poxa vida, que bom ter um pastor como esse pastor. Amém? Que bom ter alguém que me pastoreia, que está prezando pela minha vida, está zelando pela minha vida. E Paulo usa duas palavras aqui, irmão, para definir pastoreio, e eu gostei delas. A primeira, liderar, diga comigo. Mais uma vez. Sabe o que essa palavra liderar significa no grego? Corrigir. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O pessoal fala que o meu culto é o culto da machadinha, né? Culto do martelo, que você vai só para apanhar. Mas preste atenção. Uma das funções do ministério pastoral é a correção. Você tem pastor a fim de ser corrigido. Aleluia, irmão. Uma vez um rapaz chegou no final do culto para o pastor Márcio e perguntou assim para ele: por que eu preciso ser membro de uma igreja? Sabe esses meio revoltadinhos com igreja, esses desigrejados, sabe? Por que eu preciso estar debaixo do pastoreio de uma igreja? E o pastor Márcio falou para ele: porque você precisa de ser corrigido. Você precisa ser disciplinado. Você precisa ser exortado. Então olha que coisa legal, irmãos.
Se você tem um pastor que se esforça para te exortar, você deve tê-lo por consideração. Poxa vida, o pastor está se esforçando para me corrigir. Ele está se esforçando para tornar-me alguém mais parecido com Jesus Cristo. Que bênção! Louvado seja Deus! Eu não ouvi nenhum glória a Deus. É verdade que o escritor aos Hebreus vai dizer que toda disciplina no momento é motivo do que, irmãos? De tristeza. O escritor aos Hebreus diz que quando a gente é disciplinado, a nossa primeira reação é o quê? Tristeza. Mas ele também diz que posteriormente, essa tristeza ou essa disciplina resulta numa vida de santificação. Então olha só, querido, quando o seu líder te exorta, não é porque ele está com raiva de você. Quando o seu líder te exorta, não é porque ele não gosta de você, que tem birra de você, que birra desses irmãos. Quando o seu líder te exorta, eu estou falando líder, né? Porque de repente você é membro de uma outra igreja. Mas quando um pastor exorta o seu povo, quando um pastor lidera o seu povo, quando um pastor corrige o seu povo, ele está pretendendo que esse povo seja participante da santidade de Jesus Cristo. Amém? Agora, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Só é ruim para quem não quer, né? Os que não querem serem exortados, é horrível. Quem não quer participar da santificação, quem não quer ter a sua vida transformada, quem não deseja ser confrontado, a exortação é tipo assim, que raiva. Ô gente, eu vou pregar em alguns lugares por aí, que, sério, gente, eu não mudo, né? Tipo, o que eu prego aqui é o que eu prego fora. Tipo, eu não fico adaptando a mensagem. Se o pau tá comendo aqui, filho, é chibata para tudo quanto. E às vezes eu começo a pregar o evangelho em alguns lugares, e gente, tipo assim, eu vejo todo tipo de reação. As pessoas ficam incomodadas de ouvir o evangelho. Tem gente que levanta e sai, porque a pessoa não suporta ouvir a verdade. Não quer, a pessoa não quer ouvir a verdade. Olha só, o apóstolo Paulo já havia nos advertido que nos últimos dias, os homens prefeririam ir atrás de mestres para si, que os ensinasse fábulas, mentiras. As pessoas iam preferir mestres que falassem com elas a respeito de coisas que têm a ver com o seu próprio umbigo. Paulo diz isso. O Deus dessas pessoas é o seu ventre. Mas, querido, presta atenção, quando você encontra um líder que mesmo em dias caóticos como esse, ô gente, escuta isso aqui. Eu fui pregar há alguns dias atrás em uma igreja, presta atenção nisso aqui, que o pastor da igreja estava fazendo uma campanha de uma unção X, não vou nem falar o nome, para tirar a vida dos irmãos da lama e levar-nos aos lugares altos. Então o povo tinha que receber a unção X. Aí sabe o que o pastor falou? Que ele pegou um vidro de óleo, fretou um avião e levou para consagrar nos lugares altos. E ele orou no óleo nos lugares altos, para que todas as pessoas que recebessem o óleo daquela unção, seriam também levados para os lugares altos. A igreja estava vazia ou estava cheia? Lotada.
abarrotada de gente. Agora, em dias como esse, quando você encontra alguém que se preocupa mais com a tua santificação do que com os teus problemas financeiros, você deveria ter esse líder por grande estima. Alguém que está preocupado em formar Cristo em você. Amém? Que está preocupado em te liderar. Amém, irmãos? Mas ele diz mais. Ele diz que esses líderes não estão apenas interessados em liderar. Eles também estão interessados em aconselhar. E a palavra aconselhar aqui, no original, tem a ver com amparar pessoas. Amparar. Quer dizer, a pessoa está naquele momento de dor, está naquele momento de aflição, e o líder então estende a ela as mãos para proporcionar a ela amparo. Então, não é só a vara, meu irmão, tem o cajado também. O cajado é para trazer a ovelha para perto, e a vara é para o quê? Para direcionar. Então existem momentos, diz um pastor em São Paulo, pastor Ziel Machado, ele fala o seguinte, presta atenção aqui em mim. Ziel Machado fala assim, que a função da pregação, a função do pastor, se resume a duas coisas. Primeiro, é abater os consolados. E segundo, consolar os abatidos. Então o pastor, o que ele faz? Ele pega aquele pessoal que está cheio demais de si e vara nele. E pega aqueles que estão assim, e consola. Amém, irmãos? Então, o Paulo diz, quando você encontra um líder assim, que está se esforçando no trabalho, que está se esforçando para te liderar, para te aconselhar, Paulo diz, tenha essas pessoas em grande estima, tenha grande consideração. De que forma? Isso é uma coisa muito importante, amém? Sim ou não? Dando presente, sim ou não? É isso que está escrito aqui? Alguns pastores adorariam isso. O Paulo diz que nós demonstramos consideração, amor pelos nossos líderes, consideração, estima, quando nós temos por eles amor, quando nós temos por grande valor o trabalho que essas pessoas desempenham. Você não honra um pastor dando apenas presente para ele. É verdade que isso também pode acontecer. Mas preste atenção, você honra um líder quando você demonstra apreciação pela vida dele, pelo que ele está fazendo. Não existe nada que possa, irmão, não existe nada que possa, preste atenção, encher mais o coração de alguém do que perceber que essa pessoa se importa, valoriza o que você está fazendo. Não é verdade, sim ou não? Exemplo. Você faz uma boa comida e as pessoas elogiam. Quem faz comida aqui? Quem cozinha aqui? Os que não cozinham, pode começar, irmão, é gostoso. Esses dias para trás eu fiz um fígado acebolado, irmão, que estava assim, ó. Meu Deus. Tipo assim, eu estava com tanta fome e o negócio estava tão bom que eu só não comia panela porque era de ferro. Mas olha só. Mas não é bom quando alguém chega e fala assim, nossa, sua comida está boa, sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, da mesma forma como você demonstra, quando você demonstra apreço pelo esforço de um líder, você demonstra amor pelo trabalho que ele está fazendo, você está honrando o seu líder. Amém? Ô gente, e assim, fazendo uma aplicação bem prática sobre isso, ô gente, nós devemos muito à vida do pastor Márcio. Ô gente, você tem ideia do que é dedicar 50 anos da vida dele em prol de uma causa só? Se nós estamos sentados aqui hoje, é porque um dia o pastor Márcio decidiu
ser pastor de uma igreja que na época não tinha mais de 70 mil membros. E ele deu e está dando, né? Ô, gente, o pastor, você tem ideia que o pastor Márcio quase morreu no púlpito 2 vezes? Ele quase morreu pregando 2 vezes. Então, gente, a gente tem que passar por aquele homem e falar assim: muito obrigado. Sua vida mudou a minha vida. Amém, querido? Glória a Deus. Ele prossegue dizendo, versículo de número 14: exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Perceba, apesar de Deus ter instituído líderes sobre nós, que zelam pelas nossas vidas, que estão nos exortando, que estão nos acolhendo, o texto diz que o cuidado dos irmãos não é feito apenas pelos pastores. Estão percebendo isso aqui? O Paulo não está dizendo assim, então, líderes, exortem os irmãos, os ociosos, líderes, confortem os desanimados, líderes, auxiliem os que são fracos, líderes, sejam pacientes, líderes, retribuam, não retribuam o mal com o mal, líderes, sejam bondosos para com os outros. Não está dizendo isso. Ele diz assim: olha, vocês devem honrar aqueles que presidem sobre vocês, e todos vocês devem estar engajados no cuidado uns com os outros. Todos vocês devem exortar os que são ociosos. Cuidar dos irmãos não é uma coisa que é feita só pelo pastor, irmãos. Diga glória a Deus. Se você tem um líder que se esforça nesse sentido, glória a Deus por isso. Mas você não deve sobrecarregá-lo, jogando toda a responsabilidade nas costas dele. Segura aí, pastor. Como muita gente faz, leva uma pessoa para o culto, aí a pessoa entrega a vida a Jesus Cristo, aí ela leva ela lá na frente para o pastor e fala assim: pastor, agora pode cuidar. Cuida aí, toma que o filho é teu, Não, querido. Quem é que vai cuidar dessa pessoa? Você vai cuidar dessa pessoa. Você é responsável por zelar por essa vida. Não foi através de você que Cristo alcançou essa pessoa, sim ou não? Então quem é que deve cuidar do filho? Você. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Dessa parte você não gostou muito, Você deve cuidar. O texto diz: advirtam os ociosos. Por quê? Porque dentro da igreja de Tessalônica, porque algumas pessoas compreendiam de forma equivocada a volta do Senhor, parece que alguns irmãos estavam achando assim: Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar agora. E aí, como Jesus ia voltar assim, muito rápido, a qualquer instante, o que o pessoal fez? O pessoal abandonou o trabalho, pegou o 13º, o seguro obrigatório, seguro-desemprego, foi para dentro da igreja e falou assim: agora eu vou esperar Jesus voltar. Venha, Jesus. Pode vir que eu estou te esperando. Vem, Jesus, vem. E aí o Paulo vai pegar e vai dizer para essas pessoas o seguinte: vai trabalhar, cambada. Vai trabalhar. Para vocês terem ideia de como Paulo é incisivo nesse assunto, na segunda carta, parece que alguns irmãos continuavam insistindo nesse negócio de ficar lá, tipo quase que num transe. Jesus vai voltar, ora, Maranata, 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 oh, Maranata, Maranata, Maranata,
que o Paulo falou assim: quem não trabalhe, que também não coma. Porque o que aconteceu? Chegou uma hora que o 13º acabou, o seguro-desemprego venceu, e aí esse pessoal não tinha mais o capilé para se alimentar. E aí o que esse pessoal estava fazendo? Estava sendo um peso para os outros, estava dependendo da benevolência dos outros. Paulo falou assim: não, quem não trabalha que também não coma. Ele vai dizer, inclusive nós, quando estivermos entre vocês aí, não trabalhamos? Nós não fomos esse exemplo para vocês? Nós também estamos esperando a vinda de Jesus, e nem por isso nós deixamos de trabalhar. Então diga para esse pessoal aí que está acomodado, vivendo nas custas dos outros, para eles tomar vergonha na cara, se levantar e trabalhar. Amém? Diga aos ociosos: vai trabalhar. Advirtam os ociosos. Amém, irmão? Eu acho que nos nossos dias, o pessoal não tem preguiça de trabalhar. O pessoal até trabalha. O problema nos nossos dias talvez não seja a ociosidade. O problema nos nossos dias é não entender o sentido do trabalho, ou ficarmos usando o elemento da fé para conseguirmos aquilo que queremos, que deveria ser conseguido através do trabalho. Então a pessoa, a pessoa quer melhorar o status social dela. O que ela faz? Uma campanha de 7 semanas da unção X, para que a vida financeira dela vire de cabeça para baixo. Meu irmão, vida financeira não se muda com fé, vida financeira se muda com trabalho. Você trabalha, você confia em Deus e, como diz o pastor André, vai para a guerra, irmão. Vai trabalhar. Porque se o seu trabalho se mostrar excelente, você vai ser qualificado de forma excelente. Quem presta um serviço mediano vai ser o quê? Honrado de maneira mediana. E quem presta um serviço, entendeu? Pastor, só para vocês terem ideia, gente. Olha o que o pastor Márcio fala. O pastor Márcio fala para a gente que ministério é paixão. Fala assim, ó: ministério é paixão. Pastor não tem dia, pastor não tem hora, pastor não tem feriado, não tem. Pastor não tem férias, pastor não trabalha. Porque ministério é paixão. O pastor Márcio fala isso. Ele fala assim: se você não quer trabalhar, se ministério para você não é paixão, ele vai se tornar um peso. Então é melhor você ser funcionário, um caixa lá na loja americana. Vai ser caixa lá na loja americana, que lá você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você tem os dias que você tem que trabalhar, e o resto você faz o quê? Descansa. É, Jesus. Então, irmãos, não sejamos ociosos nesse sentido. Qual? O de depositarmos na fé uma responsabilidade que tem que ser feita pelo nosso esforço. Vai trabalhar, irmão. Amém? Agora, em contrapartida, existem algumas pessoas que, movidos de ganância, movidos, pelo amor ao dinheiro, estão quase se matando só para conseguir um pouco mais de dinheiro, para ter um pouco mais de qualidade de vida. Esse é um outro problema, de gente que não tem vida, porque só vive fazendo o quê? Trabalhando. Do cara que ele pensa assim, que se ele não tiver aquela casa, aquele carro, aquela roupa, X dinheiro na conta do banco, a vida dele não vai para frente. Presta atenção, meu irmão, se o que te motiva a crescer financeiramente é o acúmulo do dinheiro, e não a possibilidade de ser mais generoso, desculpa, você está sendo movido de avareza. Se o que te move a querer mais dinheiro não é a generosidade, mas é o desejo de ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu preciso ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, você é idólatra. Eu sou idólatra, a gente é idólatra. Se o que nos move é o desejo pelo mais,
apenas nós somos avarentos. Paulo fala isso, 1 Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele que quer ficar rico, cai em muitas cobiças e em vários enganos, porque o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Então, se aqui nessa carta o pessoal era ocioso por causa da volta de Jesus, os crentes hoje não são ociosos, é que eles amam tanto essa vida, que eles querem trabalhar muito para continuar vivendo aqui. Eles querem fazer de tudo para que essa vida se pareça com o céu. O apóstolo Paulo diz: exortem os ociosos. Ele prossegue dizendo: confortem aqueles que estão desanimados. Talvez as pessoas aqui estivessem desanimadas exatamente por causa de alguns irmãos que estavam falecendo. Paulo diz: confortem os que estão desanimados. Prestem auxílio às pessoas que são fracas. Diga comigo: auxílio aos fracos. Então, no reino de Deus, a gente não pega os fracos e põe eles para fora. No reino de Deus, a gente pega os fracos e dá a eles o quê? Auxílio, né? Dentro do Império Romano, quando alguém tinha um defeito físico, era mulher, e não tinha força suficiente para ir para a guerra, sabe o que as pessoas faziam? Mandava matar. Se o pai tinha uma menina, e ela não podia render a ele lucro, se tinha um filho defeituoso, ou um menino que não era apto para a guerra, não servia para nada. Os pais pegavam as crianças e abandonavam elas para que elas pudessem morrer. Agora o Paulo vai dizer para mim e para você, que nós devemos não descartar os fracos, mas nós devemos o que, irmãos? Prestar a eles auxílio. Ele diz: sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal. Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Você pode dar um glória a Deus? Então, essa primeira parte do texto fala da nossa relação como igreja, com os líderes e uns com os outros. Diante de um líder que se propõe a ser fiel, a ser leal às Sagradas Escrituras, a expor a palavra, diante de um líder que se preocupa em exortá-lo, em aconselhá-lo, você deve tê-lo por motivo de grande estima. Trate-o com amor, trate-o com consideração. Mas isso não exime você da tua responsabilidade como cristão, porque todo cristão tem uma responsabilidade para com o seu próximo, de exortá-lo caso ele seja ocioso, de encorajá-lo caso ele esteja desanimado, de prestar auxílio caso ele esteja fraco, de ser paciente com os irmãos quando a paciência demanda, e de não tratar o outro com maldade, mas de ser bondoso uns com os outros o tempo todo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 16, seguindo em frente. Ele vai dizer: alegrem-se sempre, orem continuamente, e deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com aquilo que é bom, afastem-se de toda forma de mal. É possível sermos felizes o tempo todo, irmão, sim ou não? De acordo com Paulo, sim. Aliás, ele não vai dizer isso apenas aqui, ele diz isso também aos Filipenses, no capítulo 4, né? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E mais uma vez eu direi: alegrai-vos. Alegrai-vos quando, irmãos? Sempre. Normalmente, por que nós ficamos tristes? Ou quando nós ficamos tristes? Bom, eu poderia resumir dizendo que normalmente nós ficamos tristes quando alguma coisa foge à nossa expectativa. Normalmente, quando as coisas não acontecem da forma como nós estamos pretendendo
que acontece? Nós ficamos tristes. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que é possível estarmos satisfeitos em toda e qualquer situação. De que forma? Como é que nós podemos estar alegres o tempo todo? E eu vou dizer para você, é quando a nossa alegria está baseada em algo que não pode mudar. É quando a nossa alegria está baseada em algo que não muda. E basicamente, irmãos, a alegria do cristão deve estar respaldada em um fato. Qual fato? A sua salvação. Nós devemos estar alegres no que diz respeito à nossa salvação. O apóstolo Paulo reforça isso para mim e para você, na sua carta aos Filipenses. E Davi no Salmo 51, ele vai orar a Deus dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Um cristão pode estar feliz o tempo todo quando a sua alegria está alicerçada naquilo que é imutável, sua salvação. Verso 17 ele continua dizendo: orem continuamente. Diga comigo, orar continuamente. É possível termos uma vida de oração contínua? Orar o tempo todo? Sim ou não? Sim. Você já parou para perceber que a maior parte dos seus pensamentos são diálogos que você trata com você mesmo? Sim ou não? A maior parte dos nossos pensamentos são diálogo que nós temos com a gente mesmo. Então, em vez de você ficar dialogando consigo mesmo, use os seus pensamentos para dialogar com uma outra pessoa. Dialoga com quem, irmão? Com Deus. Porque outrora nós não podíamos fazer isso, amém? Nós estávamos completamente separados de Deus, em todas as dimensões do nosso ser. Mas agora o Espírito da graça, o Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. Então nós podemos transformar até mesmo a nossa vida interior em uma forma de oração. É possível orar o tempo todo, amém? E dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Abra comigo um outro texto, por favor, Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Colossenses 2, verso 6 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de, diga comigo, gratidão. Mais uma vez. Então presta atenção. Qual é o resultado de alguém que está vivendo com Cristo, com sua vida enraizada e edificada nele? Qual é o resultado disso, irmãos? Gratidão. Então, quando Paulo diz que nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, isso é possível para alguém que vive a sua vida alicerçado na pessoa de Cristo, amém? A consequência é uma vida de gratidão, contentamento. Ele prossegue dizendo: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Diga comigo, não apagar o espírito. Como é que um cristão apaga o espírito? Jogando água. Sim ou não? Não. Gente, escuta isso aqui é muito sério. Um cristão apaga o espírito pela maneira como ele se porta diante da palavra de Deus. Paulo diz: não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Sabe o que isso significa? É que a forma como nós nos posicionamos diante da palavra
diz muito da forma como nós estamos nos posicionando diante do Espírito. O problema é que nós temos sempre a tendência de pensar em profecia como aquela habilidade que Deus dá para as pessoas de revelar o futuro. A gente sempre pensa em profecia da seguinte forma: eis que te digo que tu viverás isso e serás aquilo e acontecerá aquilo outro e tudo mais. Irmão, profecia não necessariamente é isso. Não necessariamente. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que os profetas, a maior parte deles, eram profetas não tanto para prever acontecimentos futuros, mas para aplicar a lei nos acontecimentos presentes. Os profetas chegavam e diziam assim: sabe por que isso está acontecendo aqui com a nação de Israel? Porque vocês transgrediram o mandamento de Deus, porque vocês viraram as costas para Deus, porque vocês deixaram de cumprir com seus deveres em relação à pessoa do Senhor. É só você ler os profetas. E você vai perceber que existia sim o viés apocalíptico, né? A previsão do futuro, mas a maior parte deles, quando eram profetas, apenas aplicavam a lei do Senhor ao contexto em que as pessoas estavam vivendo e mostravam para elas: olha, vocês estão agindo dessa forma e isso aqui está acontecendo por causa que vocês desobedeceram dessa maneira aqui. Então o que eu estou fazendo aqui nesse momento chama-se profecia. Eu estou expondo para os irmãos a palavra de Deus. Eu estou aqui mostrando para os irmãos os últimos conselhos de Paulo aos Tessalonicenses. E isso é profecia. Agora, a maneira como eu e você nos posicionamos diante da palavra faz com que o espírito seja aquecido ou ele seja apagado. Apagado. Então assim, né? Eu acho engraçado isso, né? Porque tem alguns cultos que na hora do louvor o pessoal está... né? Só falta voar. A palavra começa a ser pregada, o cara dorme. Pera, tem alguma coisa errada aí. Que espírito é esse que te move para... mas não te move para a palavra? Não te move para o testemunho da Escritura? Que espírito é esse que não te inclina o coração para ouvir os justos ensinamentos de Deus? Meio esquisito, você não acha não, irmão? Sim ou não? O Paulo diz: não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Agora preste atenção. Ele diz: mas coloquem à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Isso não significa que você deve aceitar tudo que é pregado. Amém? Isso não significa que você deve falar assim: vou engolir tudo, né? Igual o passarinho que é alimentado pela mãe. Não. Mas você deve ouvir até mesmo para que você possa discernir o que é bom e o que não é bom, e reter aquilo que é bom. Amém, irmãos? Afastem-se do mal. E encerrando aqui essa noite, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e ele fará isso. Amém? Fica de pé no seu lugar. Paulo vai terminar esse livro com essa sentença que basicamente resume tudo o que ele falou nos 5 primeiros capítulos. Ele vai terminar dizendo que o Deus da paz vos santifique, de maneira completa, todo o seu espírito, alma e corpo, sejam preservados e irrepreensíveis. Gente, o que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo que não apenas o aspecto externo, mas o interior do ser humano, todo o nosso ser deve ser preservado em santificação para aquele glorioso dia. Tudo em nós deve ser preservado em santificação para a volta de Cristo. Tudo, diga comigo,
Mais uma vez. Tudo. O seu interior e o seu exterior. Espírito, alma e corpo devem ser preservados de maneira irrepreensível. Para aquele glorioso momento. É só você pensar, gente, numa cerimônia de casamento. Quando a noiva entra pelas portas da igreja, ou do salão, ou do lugar em que os noivos escolheram para fazer um casamento, ela está muito bonita do lado de fora, sim ou não? Sim ou não? Sim, eu nunca vi noiva feia. Talvez você já tenha visto. Porque vocês falaram assim, vocês ficaram meio assim, tipo assim, mas eu já vi, pastor. Ah, eu já. Né? Eu nunca vi noiva feia. Eu já vi, claro, umas que são mais bonitas do que outras. Mas feia, nunca vi. Talvez você já tenha visto. Mas sabe o que é mais importante? É que para que ela esteja vestida daquela forma, para que ela esteja bonita exteriormente, um trabalho, uma construção foi feita para que o interior tivesse preparado também para aquele momento. Porque ninguém casa sem estar também preparado internamente. Se casa é só para cometer suicídio, né? Que quem casa sem estar devidamente preparado internamente para isso, está pedindo a morte. E casamento não é jogar Playmobil. Tá? Não sei se já te falaram, mas deixa eu te contar um negócio aqui. Casamento não é jogar PlayStation. Não é ganhar a Superliga. Não é. Casamento não é isso. Casamento é trabalhoso. São duas pessoas diferentes morando numa mesma casa, construindo uma nova vida juntos. Porque presta atenção, gente, quando a gente casa, a gente não casa para viver a vida do outro, e nem o outro para viver a nossa vida, a gente casa para construir uma vida junto. Isso significa anulação de ambos para que uma nova vida possa surgir. E isso dá trabalho. Dói. Amém, irmãos? Estou olhando para o Alessandro e para a Elaine aqui, que já tem quantos anos de casado? 23 anos de trabalho. De casado. Muito trabalho, irmão. Mas a noiva só pode estar bonita do lado de fora porque houve uma preparação. Porque o coração está preparado para dizer sim, então ela pode se ornamentar para o momento do sim. O Paulo está dizendo, olha, nós vamos nos encontrar com o Senhor, então esteja devidamente preparado, esteja inteiramente santificado, seu espírito, sua alma, o seu corpo, sejam preservados, irrepreensíveis. Essa palavra irrepreensível é pesada, sim ou não, irmãos? Olha o que o Paulo diz, que não haja nada no meu interior e no seu interior que nos repreenda para a volta de Jesus Cristo. Mas ele termina dizendo algo maravilhoso, e nós vamos encerrar com essa fala. Ele diz, aquele que é fiel fará todas essas coisas. Que o trabalho da santificação não é um empenho apenas nosso, né? Mas o trabalho da santificação é principalmente uma obra do Senhor que é feita em cada um de nós. Amém, querido? Tratem o líder com carinho, com amor, mesmo quando ele exorta, mesmo quando ele corrige, porque ele está desejoso que você seja participante da santificação. Isso não exime você da tua responsabilidade como cristão de encorajar os irmãos, de exortar os irmãos, de exortar os ociosos, de quando você percebeu um irmão que está avarento demais, fala para ele, irmão, vigia, irmão, vigia, você está muito avarento. Amém, querido? De não desprezar as profecias, de nos portarmos de maneira coerente diante do Senhor, sermos alegres por causa da salvação, sermos agradecidos a Deus pela sua obra que está sendo realizada em cada um de nós. Amém?
Permitir que o Senhor nos preserve irrepreensíveis para Ele. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nessa noite, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a viver a Tua palavra, Senhor. Pai, nós oramos para que, por graça e misericórdia, o Senhor nos ajude a vivermos esses princípios, Senhor. Concede-nos graça. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir. Eu te peço, Senhor, por favor, ajuda-nos. Pai, ajuda-nos a desempenharmos o nosso papel como cristãos, sermos bons dispenseiros, sermos bons mordomos do Senhor, Pai, com a nossa vida, com aquilo que somos, com o nosso tempo, com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Ajuda-nos. Deus, que nós sejamos uma igreja que reflete a pessoa de Jesus Cristo em tudo que faz, em tudo que pensa, em tudo que é, para a glória do Teu nome, Senhor. Faça isso. Nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça que procede do Filho, a comunhão que é pelo vínculo do Espírito, seja com todos os que estão aqui presentes, desde agora e para sempre. E quem crê, diga amém.